Olá pessoal, meu nome é Joseni Araújo, professor de língua portuguesa, também conhecida como gramática. Vamos fazer hoje a correção das páginas do livro didático, que vai da 56 a 63, que a gente passou na aula passada para que vocês fizessem em casa. Primeira página, 56, que tem o texto lá que fala dos direitos da criança e do adolescente, não é isso? Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Aí pede pra gente responder as questões. A primeira questão da página 56 é a seguinte. No princípio 1 está declarado: a criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta declaração. Estes direitos serão outorgados a todas as crianças sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social. Pois, além de posição econômica, nascimento na outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. Aí ele pede o seguinte: explique com suas palavras o que esse princípio afirma. O que o princípio 1 afirma? Claro que cada um vai colocar da maneira que melhor conseguir escrever, mas em princípio, inicialmente, o que o princípio 1 declara? Ele declara que, independentemente de qualquer questão que envolva a criança, todas sem nenhuma exceção, ou seja, não tem uma especificidade para que a criança não seja atendida a essa situação. Tem o direito de desfrutar de todos os direitos apresentados na Declaração Universal dos Direitos da Criança, ou seja, não existe exceção para que as crianças sejam atendidas com relação a esse princípio. Ok? Agora, questão 2. O período que antecede o princípio 3 aponta como um dos direitos das crianças, direito a um nome e uma nacionalidade. Como esse direito é garantido em nosso país? Explique sua resposta. Tá? Você tem que responder e explicar o porquê da sua resposta. Bom, quando a criança nasce, dentro desse segundo texto, o pai ou a mãe deve providenciar o registro geral da criança, que com esse documento oficial receberá um nome próprio e a identificação da cidade, estado e país em que nasceu, além dos nomes do pai e da mãe. Essa é a resposta da questão 2, ok? Agora a questão 3. O princípio 4 garante o direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. Aí embaixo, considerando que você tem percebido na sociedade na qual está inserido, o que é inserido em pessoa? Inserido é dentro, é colocado, a sociedade ao qual você pertence. Esse direito tem sido respeitado? Isto é, as crianças e as mães têm tido acesso a esse tipo de assistência? Comente sua resposta. É uma resposta essencialmente pessoal, vai depender da sua percepção de mundo. Naturalmente, espero que cada um de vocês consigam desenvolver essa questão com propriedade. Lembrando das questões que a gente já até comentou sobre as crianças que vão à escola ou não vão à escola, crianças que saem da escola. A gente já falou isso na aula anterior, tratando até de redação, falando de êxodo escolar. Então, dentro desse contexto aí, vocês vão raciocinar e dentro do que vocês entendem como realidade responder. Número 4. O princípio 6 assegura que a criança necessita de amor e compreensão para o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade. O que é pleno? Total, sem nenhuma exceção, né? Aí embaixo, você concorda que amor é uma condição básica para o desenvolvimento de uma criança? Por quê? Mais uma vez, uma questão pessoal que vai depender do seu posicionamento subjetivo aí para que você consiga responder. Questão 5. O princípio 7 declara: a criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Elementares são aquelas primárias, essenciais, né? Que a gente chama de... a gente chama do primeiro, segundo período
da educação básica, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, enfim. Dar-se à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidade, desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral, chegando a ser um membro útil da sociedade. Aí embaixo vem uma pergunta, né? Uma pergunta. Como a educação básica gratuita é garantida em seu estado? Explique. Caso você não saiba, converse com os colegas, com os professores ou familiares para responder esta questão. Também depende muito do seu senso crítico, depende da tua capacidade de entendimento do mundo que está à sua volta. Aconselho que vocês, caso não consigam responder essa pergunta através dos seus conhecimentos naquele momento, que vocês busquem, de repente, ler sobre isso, ou então até buscar vídeos que tratem sobre isso. Vocês podem falar debate, é uma boa dica, tá? Número 6. Como o acesso à educação básica de qualidade permitirá que a criança chegue a ser um membro útil da sociedade? Também é pessoal, vai depender do seu senso crítico aí desenvolvido, através da capacidade que você tem de aprender as informações. Número 7. O princípio 9 preconiza. O que é preconizar, hein? Preconizar. Preconiza que não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em caso algum, será permitido que a criança dedique-se ou a ela se imponha. Qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Sobre esse princípio, só não é possível depreender que, primeiro eu perguntei o que é preconizar. O que é preconizar? Preconizar é o básico, né? O que é primário entender a respeito daquilo ali. O primário é a respeito daquele princípio, né? O que é que aquele princípio traz de essencial, tá? Então, sobre esse princípio, só não é possível depreender que, letra B, a criança poderá trabalhar desde que o trabalho não seja em seu horário regular de aula. Ou seja, a criança pode até trabalhar, desde que não atrapalhe os seus estudos, ok? Então, isso aí encerra a página 57, partindo para a página 58, número 8. Analise as afirmações a seguir e considere os princípios expostos na Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Escreva V verdadeiro ou F falso. O princípio 10 afirma que as crianças devem trabalhar se for para os seus semelhantes e para manter a ordem social. Isso é uma afirmação falsa de acordo com o texto. O princípio 8 diz que toda criança deve ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. Verdadeiro isso. O princípio 5 prescreve que a criança física ou mentalmente deficiente deve ter direito à educação e a cuidados especiais. Correto, verdadeiro isso aí. Avançando aí, a gente tem uma exploração da linguagem, tem mais um texto lá falando de sigla, inclusive, né? Aí avança a página 59, onde a gente encontra lá a questão 1. Agora que você já descobriu que é uma sigla, né? Sigla, a gente já viu inclusive quando trabalhou processo de formação de palavras, sigla faz parte do processo de formação de palavras. Agora que você já descobriu o que é uma sigla, aprendeu a forma correta de escrever esse tipo de palavra, volte às duas siglas utilizadas na introdução do texto, Declaração Universal dos Direitos da Criança, e determine o significado delas, de cada uma delas. Caso você não saiba, converse com a turma e com o professor, escreva o significado assim, ou pesquise, né? ONU, Organização das Nações Unidas. UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ok? Número 2, pede para a gente ler o texto aí, referente à Unesco, e logo após vem o seguinte. O trecho apresentado inicia-se com a sigla Unesco, e em seguida a definição dela.
Analisando essa disposição, responda: se considerarmos a norma padrão da língua, qual foi o equívoco cometido em relação a essa ordem? Bom, o equívoco diz respeito à posição do nome por extenso e da sigla, né? Primeiramente deve ser apresentado o nome por extenso e depois a sigla, segundo determina a norma culta da língua portuguesa, também conhecido como norma padrão. Número 3. E sobre a escolha das letras em maiúsculo, esse arranjo está adequado? Por quê? Em conformidade com a norma padrão da língua... Agora a resposta. Em conformidade com a norma padrão, não está adequado, pois a sigla forma uma palavra pronunciável. Portanto, apenas a primeira letra deve ser grafada em maiúsculo. É o que acontece com Petrobras, né? 4. As siglas a seguir são de instituições ligadas à Unesco. Escreva o significado delas. A primeira aí, da letra A, ela significa Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Letra B, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E letra C, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Fechamos aí a página 59, avançando a página 60, que tem um texto, né? Não temos questões. Página 61, continuação do texto. Também não tem questão. Página 62. O primeiro parágrafo do manifesto lido tem a função de anunciar os manifestantes e o motivo da elaboração do texto em questão. Considerando essa informação, responda às questões. Quem são os manifestantes? Bom, segundo o texto, os manifestantes são um grupo de pesquisa, identidade e território. Os manifestantes são o grupo de pesquisa, identidade e território, GPIT, ligado à Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ok? Número 2, não, letra B do número 1 ainda. Qual foi o motivo que levou o referido grupo a escrever tal manifesto? Bom, o motivo foi referente à decisão do desembargador Carlos Marchionati, motivado por ação de uma escritora que alegou prejuízo profissional das atividades realizadas em sua residência em função do ruído produzido por crianças de 18 meses a 6 anos de idade no pátio de uma escola vizinha localizada no bairro Moinho de Vento, em Porto Alegre, que decidiu silenciar ou minimizar os ruídos promovidos pelas crianças. Controverso, não? Número 2. Com a colocação, a decisão vencida em primeiro grau e conferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, coloca algumas questões importantes e urgentes sobre as quais a sociedade brasileira precisa refletir, precisa pensar. Alguns argumentos são levantados em defesa do barulho das crianças. Cite os argumentos apresentados pelo Grupo de Pesquisa, Identidade e Território no segundo parágrafo. Bom, segundo o grupo, os sons são importantes como delimitadores de territorializações na experiência espacial da criança. Especialmente no espaço urbano, né? Sirenes, badalar os sinos, vozerio das multidões, são todos limitadores dentro da área urbana, segundo o estudo desse grupo aí. Avançando da página 62 para a página 63, a gente tem lá o número 3. No último parágrafo, o grupo afirma que a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul pode estimular a intolerância ao invés de promover soluções apaziguadoras. Para quem não sabe, soluções apaziguadoras são soluções que são norteadas pela paz, né? Qual é a justificativa apresentada para se chegar a essa conclusão? Comente. Bom, conforme explicita o grupo, a mediação de conflito neste campo não pode
mas se dá apenas baseando-se na medição física do fenômeno acústico, dada a importância social de muitas das atividades que se configuram como fontes emissoras. No caso, nos espaços reservados, a vivência de criança, nas cidades do Rio Grande do Sul, o que elas propõem não é que se deixe de se observar os direitos que assistam os cidadãos. Não, não é isso. Mas que possamos pensar e colocar em prática alternativas que não se traduzam no distanciamento ou no silenciamento de grupos ou sujeitos, pois é exatamente o relacionamento entre elas que fortalece a civilidade. Ou seja, no ensino fundamental é norteado pela coletividade, né? pela convivência em grupo. E as restrições, né, segundo até os pedagogos, eles são norteadores de espaço e delimitam aí, determinam, melhor dizendo, a convivência em grupo. Ok? Fica a dica. Número 4. Considerando algumas características pontuais do gênero manifesto, gênero textual manifesto, responda as questões a seguir. Há uma tentativa de convencimento? Explique sua resposta. Naturalmente que é uma tentativa de convencimento, né? A gente acabou de falar de argumentos agora. Quando envolve argumento, é porque há tentativa de convencimento, correto? Claro que a resposta é sim. Há uma tentativa de convencimento, pois o grupo GPIT apresenta argumentos favoráveis à manutenção do direito das crianças de fazer barulho. Letra B. Que tipo de linguagem foi utilizada? Formal ou informal? Justifique sua resposta. A linguagem utilizada foi mais formal. Obviamente, é o emprego de termos próprios na área da área e uma construção linguística mais cuidadosa e precisa. Letra C, para finalizar a página 63, qual foi a ordem estabelecida na elaboração do manifesto? Primeiro, houve a apresentação do problema, depois os argumentos foram expostos e, por fim, houve um certo apelo para a adesão dos leitores. Ok, pessoal? Então essas aí foram as respostas das interpretações, das questões de referência à interpretação de texto, envolvendo a página 56 até a página 63. Pessoal, até a próxima aí. Continuem fazendo as atividades, ok? Nos encontramos no futuro bem próximo. Até a próxima, pessoal.